Senhor nosso Deus, nós o louvamos e bendizemos e glorificamos por tudo que sois e fazeis, pelas maravilhas de vosso amor em nós, por nos ter reunido aqui para receber de vós graças e bênçãos e dons, pois que vós nos amais. E nós nos entregamos, Senhor, ao vosso abraço de amor e que queremos corresponder com todo o nosso amor ao vosso amor, que nos criou e que nos faz vossos. Glorioso e bendito que sois. Muito obrigado, Senhor. Glória a vós, Senhor. Amém. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou-a aos olhos do cego. Disse-lhe então: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que sempre viam o cego pedindo esmola, diziam: não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: sim, é. Outros afirmavam: não, não é ele, é alguém parecido com ele. E ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez barro, aplicou nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: onde ele está? Ele respondeu: não sei. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Ora, foi num dia de sábado que Jesus tinha feito barro e aberto os olhos do cego. Por sua vez, os fariseus perguntaram ao homem que tinha recuperado a vista: como tinha ele recuperado a vista? Respondeu-lhes: ele aplicou barro nos meus olhos, eu fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram então: esse homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Voltaram a interrogar o homem que tinha sido cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e que tivesse começado a ver, até que chamassem os pais dele e perguntaram-lhes: este é vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele está enxergando agora? Os seus pais responderam: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Como está enxergando, não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: é maior de idade e pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já tinham combinado expulsar da sinagoga
quem confessasse que Jesus era o Cristo. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, perguntai a ele. Os judeus, outra vez, chamaram o que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram: que é que ele te fez? Como foi que ele te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulo dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes: isso é de admirar. Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a este ele ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam-lhe: tu nasceste todo em pecado e nos queres dar lição? E o expulsaram. Jesus ficou sabendo que o tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe: tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Ele exclamou: eu creio, Senhor. E ajoelhou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Nesse texto nós vemos: os discípulos disseram que sabiam a razão pela qual uma pessoa teria nascido cega. Seria o seu pecado ou o pecado dos pais. Sabiam. Por sua vez, os fariseus sabiam que o homem que curou o cego não pode ser de Deus, porque não acata a lei do sábado. E por causa disso, diz o versículo 18, que os fariseus não estavam dispostos a crer que ele tinha sido cego e que agora ele via. Nem estavam dispostos a crer que Jesus era o Messias, pois disseram no versículo 24: sabemos
que esse homem que te curou é um pecador? Jesus não devia ser comparado com Moisés, com quem eles sabiam que Deus tinha falado, dando a entender que Jesus não estava agindo de acordo com uma palavra que tinha ouvido de Deus. E eles também disseram no versículo 41 que sabiam que eles próprios não estavam cegos quando se tratava de reconhecer se alguém como Jesus era ou não de Deus. Já o cego de nascença, raciocinando a partir da sua experiência, chegou a um conhecimento verdadeiro. Ele diz: eu não sei se ele é ou não um pecador. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Versículo 25. E ele diz aos fariseus: que estranho, vós não sabeis de onde ele vem, mas ele me curou da minha cegueira. Sabemos que Deus não atende os pecadores, Ele escuta aqueles que o respeitam e faz o que Ele quer que façam. Se esse homem não viesse de Deus, ele não teria sido capaz de fazer coisa alguma. Então vocês estão vendo que tanto os discípulos como os fariseus afirmaram que eles sabiam alguma coisa. E esse conhecimento deles, isso que eles sabiam, vinha da sociedade em que eles viviam, da visão do mundo que eles tinham sido ensinados a ter. E o resultado de tudo isso é que eles aceitavam aquela visão e não admitiam uma coisa diferente, porque isso estava na visão judaica que todos eles tinham sido ensinados a ter. Mas vocês vejam aí as reações diferentes de cada pessoa. Os discípulos perguntaram a Jesus se o pecado era dele ou dos pais dele, mas perguntaram, quer dizer, estavam querendo aprender. Eles estavam desejosos de aprender e de mudar a sua opinião de acordo com aquilo que Jesus respondesse. O ex-cego também mudou a sua suposição, com base na sua experiência. Mas os fariseus, mesmo tendo participado daquele mesmo acontecimento, recusaram-se a mudar de opinião e se tornaram, como diz Jesus, espiritualmente cegos. Aquilo que nós aprendemos na nossa sociedade, nas escolas, no que seja, da maneira de ver o mundo, é um condicionamento com que todos temos que contar. Todos nós, de certo sentido, somos vítimas desse condicionamento, como aquele cego, os discípulos e o fariseu. Isso acontece conosco também. Não é pecado ser vítima de uma maneira de ver as coisas. Mas, caminhando pela vida, vocês têm a sua própria experiência, caminhando pela vida, nós experimentamos certas coisas que desafiam aquilo em que nos ensinaram a acreditar. É diferente daquilo que nós estamos pensando.
Os hebreus passaram por um grande desafio quanto à sua visão do mundo. Toda vez que Deus deixava que eles fossem derrotados na guerra, porque eles achavam que não perderiam, porque Deus estava com eles. E toda vez que perdiam a guerra, tinham que repensar aquilo que pensavam de Deus. E assim, as pessoas que pensam que sabem mais, têm dificuldade de aprender coisas novas. Depende muito da nossa vontade. Nós vemos coisas diferentes daquilo que nós estamos habituados a pensar. Compete a nós querer ou não querer mudar. Os hábitos que nós vamos adquirindo e que vão sustentando essa visão do mundo que nos ensinaram a ter, são muito fortes. Mas, se nós insistimos em mantê-los apesar das evidências contrárias, apesar dos acontecimentos contrários, e não aprender as coisas novas que nos são apresentadas, nós ficamos presos nessa maneira de ver as coisas e não mudamos nunca. Isso em toda a nossa vida, em toda a nossa história, na história da igreja. Naquele dia de Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos, desceu sobre eles o Espírito Santo de Deus. Eles estavam fechados ali por medo dos judeus. E, com a vinda do Espírito Santo, eles se transformaram. E saíram testemunhando Jesus no poder do Espírito Santo, que lhes foi dado naquela ocasião. Falaram em línguas, começaram a cantar, a contar as coisas nessas línguas novas, as maravilhas de Deus. E aqueles que os ouviam, cada um ouvia na sua própria língua. Eles estavam falando em línguas e cada um dos outros lá ouvia na sua própria língua. E essa foi a primeira manifestação pública do Espírito Santo nos fiéis, com o dom de línguas e, naqueles que os ouviam, dom de interpretação de línguas. Novidade. Nunca tinham ouvido aquilo. Nunca tinha acontecido. Foi então que aconteceu a igreja. E ela nasceu nesse momento de Pentecostes, será assim até o fim dos tempos. Segundo aquela palavra de Jesus, em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos nos doentes e serão curados, falarão novas línguas. Ou seja, uma série de poderes novos receberiam aqueles que crescem no nome de Jesus. As promessas de Jesus começaram a se realizar na sua igreja, naqueles que criam em Jesus. São Pedro diz que essa promessa, esses poderes novos, são para todos, para os que estão perto e os que estão longe. Portanto, para nós também, para cada um de vocês. E vemos essa promessa se realizar, não só na renovação carismática, mas em toda a igreja. Mas é na renovação carismática que se tem visto com mais frequência essa nova efusão do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo e as mudanças que isso realiza na vida de cada pessoa. Nós vamos sendo curados pela efusão do Espírito Santo. Ele vai reformulando todo o nosso interior
E nós também vamos nos recondicionando, saindo daquela visão do mundo que nós tínhamos antes, para abraçar a visão de Deus. O Espírito Santo nos dá a própria visão de Deus, que é diferente da visão dos homens. E nós, que nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, vamos sendo curados no nosso espírito, na nossa mente, na nossa psicologia e também em nosso corpo. Porque uma série de tensões interiores com que nós nos habituamos a viver, que nos causam problemas nos vários órgãos. E quando nós nos recondicionamos, nós nos realinhamos, nós nos reharmonizamos interiormente pela efusão do Espírito Santo em nós, porque deixamos de ter tantas tensões, tantas preocupações, nós passamos a confiar mais, a nos entregar mais. E, portanto, o nosso funcionamento de toda a pessoa se faz mais harmonicamente. E uma porção de doenças e enfermidades acabam por essa efusão do Espírito Santo, pela presença de nosso Deus em nós. E por nossa abertura a essa presença da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por que recebemos o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo? É uma necessidade para nós, para vivermos nossa vida em Deus. Se não fosse de necessidade para nós, porque muita gente não quer saber do Espírito Santo, nem dos dons do Espírito Santo. Mas, se não fosse necessidade para nós, Jesus não teria morrido por isso na cruz. Jesus morreu na cruz por isso. E não teria dito aos apóstolos: é melhor para vós que eu me vá. Indo, eu vos mandarei o Espírito Santo. Quer dizer, a vinda do Espírito Santo foi condicionada à morte de Jesus. Como é que há pessoas, portanto, que não querem saber do Espírito Santo, se foi para isso que Jesus morreu? É melhor para vós que eu me vá. Indo, eu vos mandarei o Espírito Santo. É melhor para nós. É uma necessidade para todos aqueles que querem estar com Jesus. Para nós, portanto, é necessidade ter o Espírito Santo e ter os dons que Ele nos dá. Nós não somos naturalmente, nós não somos por natureza humana equipados para a vida que Jesus nos dá. Essa vida nova que Ele quer que nós tenhamos e que seja transmitida também através de nós. Nós somos batizados quando crianças e recebemos as virtudes teologais: fé, esperança, caridade. Nós somos inseridos no corpo de Cristo, mergulhados na morte de Cristo. Passamos a fazer parte do povo de Deus. Recebemos essas maravilhas em nosso batismo, mas apenas como semente. E isso deve crescer. Mas muitas vezes essas sementes não crescem por falta de ambiente. Muitas vezes a criança é batizada e pronto, nada mais. Depois passa a sua vida sem nunca mais ouvir falar de Jesus,
da igreja, do Espírito Santo, dos dons, da vida em Jesus. A criança cresce e não vê seus pais crendo em Jesus, não vê seus pais vivendo uma vida de fé. Vê seus pais falarem de Jesus, mas é como se não falassem. A pessoa crismada não passa a ser construtora do corpo de Cristo. Não tem os instrumentos de trabalho do reino de Deus, que são os dons do Espírito Santo. Isso é contrário ao que a igreja ensina, ao que a Sagrada Escritura nos diz, que nós recebemos os dons do Espírito Santo em abundância e que nós devemos exercer esses dons na igreja e no mundo. Por quê? Porque são extremamente adequados. É a palavra da Sagrada Escritura. São extremamente adequados para o incremento da igreja. Se nós somos igreja e queremos que a igreja seja incrementada, temos que usar os dons, porque são os instrumentos adequados para isso. O Senhor Jesus nos prometeu o Espírito Santo e seus dons. Esses dons nos são dados para o proveito comum, para a construção da igreja, para a edificação da comunidade cristã. A efusão do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, é como um mergulhar no Espírito Santo. É abrir as portas ao Espírito Santo de Deus. É ser permeado pelo Espírito Santo. Como esse ar está permeado pela luz, assim cada um de vocês deve ser permeado pelo Espírito Santo. Não deve ter nenhum ponto de resistência à propagação do que Ele quer. Na renovação carismática, nós somos preparados para isso. Somos preparados por pessoas que vivem esses dons, que vivem a vida no Espírito, que receberam antes de nós e que sabem ser uma realidade. Essas pessoas veem os dons em operação, portanto podem ser testemunhas. Não estão falando de uma coisa que leram num livro, algo que ouviram dizer. Não, estão falando de uma experiência de vida. Isso acontece comigo, vai acontecer com você, se você quiser. Portanto, é uma preparação com base no testemunho de vida, na experiência própria. Já não é a mesma coisa que nós lemos alguma coisa em algum lugar, ficamos com aquilo na cabeça, pensamos que sabemos e nos recusamos outra coisa. Não. Aí nós partimos de nosso interior, pelo testemunho do Espírito dentro de nós, fazemos a experiência dos dons e vamos aprendendo cada vez mais coisas novas, porque nosso Deus é um Deus de novidade. Nosso Deus se recusa a ficar amarrado. Nosso Deus se recusa a ficar como uma imagem parada. Não, nosso Deus é um Deus de ação. E Ele se reinventa a todo momento. A todo momento. E nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Como diz o Mauro, a gente tem que se reinventar a todo momento.
Se nós nos deixarmos levar pelo Espírito Santo, Ele vai realizando essas maravilhas em nós. Porque nós dizemos que Jesus Cristo é o Senhor. Mas quantas vezes nós deixamos que Jesus seja o Senhor? Quantas vezes nós retomamos o senhorio de nossas vidas em vez de deixá-lo com Jesus, que é o Senhor? Alguma vez você parou no meio do dia para dizer ao Espírito Santo de Deus: ó Divino Espírito Santo que habita em mim, esteja em casa, em mim, faz de conta que é sua casa, tenha toda a liberdade dentro de mim, como se fosse sua casa. Quantas vezes você tem dado essa liberdade ao Espírito Santo de Deus? Se não tem feito, comece a fazer. E você vai ver a diferença que faz ter o Espírito Santo em ação dentro de você e você apenas acreditar que recebeu o Espírito Santo no batismo. É a diferença entre uma imagem que não se mexe e uma pessoa viva. O Espírito Santo em você é mais vivo do que você é vivo. Por quê? Porque é dele que você recebe a sua vida. Ele é a fonte da sua vida. Então, entregando-se ao Espírito Santo, você está se entregando à fonte da sua vida. Quer dizer, você é renovado continuamente. Continuamente. Você vê um regato. Na minha terra a gente chama de corguinho. Você vê um corguinho. Corguinho quer dizer córregozinho, viu? Corguinho. Então você vê um corguinho. A água está passando continuamente. A gente vai lá no corguinho, ele está lá. Mas a água que está lá agora não é a mesma que você viu antes. Ele já é diferente. É igual, mas diferente. Como é que uma coisa pode ser igual e diferente? Você é igual e diferente a todo momento. Porque o Espírito Santo em você agora não é a mesma coisa que meia hora atrás. Ele é mais vivo do que você. É mais ativo do que você. Então, essa presença, cultivar essa presença amorosa, é o espírito de amor. Cultivar essa presença amorosa dentro de você. Se você cultivar o amor dentro de você, que é o Espírito Santo, você nunca mais vai agir com desamor. Quando vier o impulso de você agir com desamor, o Espírito Santo lhe mostra. Você vê aquele impulso à luz do Espírito Santo e não age sob aquele impulso, porque você quer ser um filho amor de um Deus que é amor. Se Deus é amor, e você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você é amor também. Se você é amor também, porque feito à imagem e semelhança de um Deus que é amor, você não pode agir sem ser por amor. Por quê? Porque você vai estar se violentando, vai estar se contrariando, vai causar doenças em você. Porque você está se contraditando.
oferecendo resistência aos seus próprios impulsos vitais. Então, você pode ser curada pela efusão do Espírito Santo, ao se ajustar, como filho amor que você é, ao Deus amor que criou você, à sua imagem e semelhança. Nós não podemos ser independentes em nada de nosso Deus, porque Ele nos fez para sermos seus parceiros nesse mundo. Deus não quer fazer nada nesse mundo sem você. Não faz nada na sua vida sem você. E não quer que você faça coisa alguma na sua vida sem Ele. Vocês são parceiros. Você e seu Deus. Parceiros nesse mundo. Nós temos que em tudo consultar Jesus, consultar o Espírito Santo de Deus, saber qual é a vontade de Deus e guiar-nos por essa vontade, senão nós não somos parceiros. Que adianta Deus querer uma coisa e você fazer outra? Você não está sendo parceiro de Deus. Deus nos dá tudo isso. É só aceitarmos. É só aceitarmos. Muitas vezes aceitar a vontade de Deus é difícil para nós. Porque nós gostamos de nós fazermos as nossas coisas. Mas o que Deus quer é uma entrega de amor, para que nós possamos conhecer coisas que vão além daquilo que nós sabemos, que Ele vai nos revelar pela sua presença amorosa em nós. De forma que a nossa posição é essa de uma entrega amorosa. Jesus diz: aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e me siga. E nós tomamos a nossa cruz cada dia para seguir Jesus. Mas temos que renunciar à nossa opinião para abraçar aquilo que Jesus pensa. Quanta gente morre para defender a sua própria opinião. Basta ler os jornais. Na Inglaterra, por exemplo, né? Ou na Espanha, mas na Inglaterra principalmente, jogo de futebol. Pessoas morrem porque dizem: não, o meu time jogou melhor. Não, o juiz está roubando. Está roubando nada, meu time é bom mesmo. Não, está roubando. Se ele não estivesse roubando, seu time não ganharia. Pum, acabou. Muita gente morre na torcida de futebol para defender uma opinião. Será que morreriam para defender Jesus? Há uma diferença grande, né? Mas essa efusão do Espírito Santo faz com que nós passemos a ver melhor, a não achar que nós é que sabemos, mas dar ocasião ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos ensine todas as coisas.
Porque Jesus diz: recebeis o Espírito Santo e Ele vos ensinará todas as coisas e vos levará à verdade completa. Senhor nosso Deus, nós vos louvamos e bendizemos e glorificamos por tudo que sois e fazeis. E vos agradecemos, Senhor, porque vós nos destes vosso Espírito Santo e a vossa paz, a fim de que sejamos ensinados pelo vosso próprio Espírito a ser os filhos e filhas bem-amados que vós quereis que nós sejamos. Por isso nós vos pedimos: realizai, Senhor, em nós o vosso plano de amor. Que o vosso Espírito Santo nos ensine a ser dóceis e a seguir-vos, a fim de que possamos compreender melhor o vosso amor por nós, infinito, cheio de novidades, glorioso e bendito que sois. Muito obrigado, Senhor. Glória a vós, Senhor. Amém. As coisas de Deus são assim, tão simples e tão maravilhosas, tão cheias de sabedoria. Que saudade desse tempo bom, onde as mensagens não eram somente ideias, mas era a vida testemunhada. Então, sim, há 22 anos atrás, eu havia acabado de me casar. E eu estava em Santa Catarina, numa cidade de Santa Catarina. Uns amigos nossos nos acolheram lá. Valdir Vátisco, se estiver assistindo, um grande Curitibanos, abraço. Um abraço, Valdir. E a gente ficou na casa deles, na lua de mel, né? Ele nos convidou e a gente foi. Ele tinha uma casa de praia, nos acolheu, eu e Marta. Mas chegando na casa dele, quem a gente encontra lá? Surpresa, né? Dom Cipriano. Olha. Ele estava pregando o retiro naquela ocasião, isso há 22 anos atrás. E Marta, na primeira vez que ela foi cozinhar, ela queimou a mão. Queimou a mão com óleo, mas queimou bem mesmo. Ficou aquela queimadura. E ficava com um pano, né? Vou lá, como é que chama aquilo? Gás, né? E fazia uns dias que ela estava com a mão até infeccionada assim. E nos encontramos com ele. Ele imediatamente olhou na mão da Marta e disse: o que foi isso? Ela disse: eu queimei com óleo. E disse: está muito ruim, está muito inflamado e tudo. Ele olhou para mim e disse: Eugênio, você já rezou por ela? E eu disse para ele, eu tinha pedido para ele: o senhor pode rezar por ela, para que ela seja curada? Ele disse: você já rezou por ela? Eu fiquei com uma vergonha e disse: ainda não. Eu estava aprendendo, né? A gente é discípulo de homens como Dom Cipriano e como o Padre Jonas. Na mesma hora, ele estendeu a mão sobre a mão da Marta e pediu que eu também estendesse. E ali nós rezamos. No dia seguinte, já a mão da Marta estava praticamente curada. A infecção sumiu, desapareceu. E uma semana depois, estava tudo bem. Não ficou nem marca, não ficou nem cicatriz. E eu me lembro disso com saudade. Então, sempre que a gente se encontra, a gente se confraterniza muito, porque é maravilhoso ter pessoas tão encantadoras como Dom Cipriano, Padre Jonas na vida da gente. Vou contar a minha também agora. A canção nova hoje. Quem conhece o Davi, Departamento de Audiovisuais? Levante a mão. Quem conhece a TV Canção Nova? Os meios de comunicação Canção Nova? Nos anos 70, década de 70, este homem apareceu lá em Queluz com um gravador de rolo. Na hora da missa, dizendo assim: eu não aguento mais. Toda vez que eu rezo, é da Canção Nova esse gravador. Colocou no altar, falou: Padre Jonas, é de vocês. Não tinha rádio, não tinha TV, não tinha nada.
78 por aí. Imagine, ia até a rádio nos anos 80, a TV depois de 80 e pouco. Esse foi a confirmação. Confirmação, né? Hoje eu sou diácono da igreja, diácono permanente, Nelsinho Corrêa. Mas ele me conheceu, eu não era nem coroinha ainda. Não que o diácono seja um título, o maior título nosso é ser batizado. Mas que graças a Deus eu ouvi esse homem esta manhã testemunhar para nós. Esse aqui foi aquele que o Espírito Santo mandou para dizer para Jonas: Deus tem a missão para que você, Padre Jonas, leve o Evangelho pelos meios de comunicação. E na rádio também, ele agiu conosco de forma muito eficaz. É ou não é a nossa história, Dom Cipriano? Padre Jonas me disse que queria entrar no meio das comunicações e que precisava de uma rádio. Lá em São Paulo, eu entrei em contato com o pessoal da Rádio Bandeirantes e comprei a Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista. E depois chamei o Padre Jonas e falei: aí, a rádio que o senhor quer. E essa rádio foi o primeiro meio de comunicação. Pela rádio você está aqui hoje. Fique em pé. E lembrando nosso querido Zé Pretinho, que o Dom Cipriano amou tanto, até escreveu um livro com as histórias do Zé Pretinho. Essa música Zé Pretinho. Quem conheceu o Zé Pretinho? Que levanta a mão. Quem conheceu o Zé Pretinho? Tem mais de 40 anos. Exatamente. Que nem eu. Pai, eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança para amar meu Pai. Pai, todos. Coração bem simples, coração bem simples, aberto, coração aberto, fraterno, coração fraterno, coração singelo, coração singelo. De criança, força! Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança para amar meu Pai.
cançãonovaplay.com. Assine já!